Olá, leitores, bem-vindos a mais um videocast do Pato Fausto, um programa para discutir literatura e quadrinhos, mas não se jingle eleitoral é literatura. E hoje a gente vai falar desta primorosa obra do Craig Thompson, um dos últimos títulos lançados pela Companhia das Letras. Craig Thompson, autor dos Retalhos, ele se tornou célebre pela HQ anterior, Retalhos. E ainda vamos falar hoje de um livro que estreou nos cinemas, adaptado pelo livro Cronenberg, Cosmópolis, e talvez no final, se der tempo, a gente tenha mais alguma coisa, mas tudo isso depois da abertura. Até daqui a pouco. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Bom, aqui no Habib, o Craig Thompson mostra que está extremamente amadurecido dentro da linguagem, né, que ele escolheu para utilizar, que é a dos quadrinhos, né? Lembrando, como eu falei antes, que ele ficou célebre pelo Retalhos, que foi um quadrinho lançado em 2003, e que de uma certa forma faturou um monte de prêmios, e aqui no Brasil fez bastante sucesso, e ele demorou um bom tempo para voltar com uma obra nova, e não é à toa, porque é um livro, uma graphic novel com mais de 600 páginas, quase 700 páginas, que conta uma história épica, uma história realmente grandiosa, que é a história da Dodola, uma menina que é vendida pelo pai para um escriba, e depois ela tem que se prostituir para sobreviver. No percurso ela encontra um outro escravo, o negro Zan, e passa a viver com ele, a cuidar ele, e de uma certa forma passa a exercer a função de mãe e irmã desse menino negro. E a história, enfim, segue a vida de ambos, principalmente a partir de um determinado momento em que eles se separam, e a gente começa a acompanhar os dois, a história de cada um, e enfim, todos os acontecimentos que na maioria das vezes trágicos, que envolvem essas duas personagens, né? Bom, a Dodô, né, ela, de uma certa forma, no início ela guia essa história, né? Ela é quase uma versão revitalizada da Sherazade, porque ela, como escrava, ela acaba sendo amante de um sultão, e a tarefa dele é tentar não entediá-lo, né, principalmente com a sua desenvoltura sexual, né? Ela tem que tentar, de uma certa forma, se manter viva, e a partir daí ela vive uma série de situações que são situações da experiência, da vivência do personagem, mas também são situações que, de uma certa forma, revitalizam os mitos do Alcorão, que eu acho que, junto das Mil e Uma Noites, é o grande segundo subtexto dessa história, né? A gente vê que o autor fez uma pesquisa super aprofundada nesse sentido, né? Então, a história ela acaba criando dois estratos narrativos, né? O mítico, que é o das narrativas lendárias, que de uma certa forma dão estofo para vários acontecimentos daqui, e a narrativa dos próprios heróis, do trajeto dos heróis, né? Na realidade, esses heróis eles vão, de uma certa forma, reescrever o espaço mítico no percurso, reatualizando uma série de acontecimentos mitológicos presentes no Alcorão, alguns mitos que estão presentes enfim, nas escrituras sagradas. Eles, de uma certa forma, os reinserem dentro da sua trajetória pessoal, né? É algo que, inclusive, já estava presente, ainda que de forma branda, no outro livro que a gente mencionou, na outra história em quadrinho que a gente mencionou, que é o Retalhos, né? Mas lá sempre tinha o crivo da criticidade do herói, porque aqui é um pouco autobiográfico, né? O sujeito que se sente estranho ao ter que atualizar, por exemplo, o padrão bíblico de comportamento, né? Isso é um dos grandes conflitos que vive o herói dos Retalhos. Então a religiosidade lá já está bastante presente, e ela vai voltar com força aqui nesse texto do Craig Thompson. Até porque ele parte de uma constatação muito interessante, que o Alcorão e a Bíblia têm muitos pontos em comum, e é nesse espaço imaginário, né, que se interliga, e parecido, inclusive, com o mundo real, porque esses heróis eles vão reviver algumas dessas situações. Dentro desse universo se desenvolve uma série de coincidências que vão guiar o desencontro e encontro dessas personagens. Então, a ideia de usar os mitos e as passagens das escrituras sagradas, de uma certa forma, já é impressa ao texto,
um caráter transcendental, no sentido de que todo ato dentro dessa narrativa está inscrito dentro de um contexto muito maior de relações simbólicas, coletivas e às vezes até sagradas, mas que não excluem por isso a agência do sujeito individual, que até porque é o sujeito com quem a gente está realmente preocupado, o que vai acontecer com esses personagens. Mas o importante é isso, é essa ideia de que as personagens elas vão a todo momento refigurar os atos dos grandes seres que criaram o mundo e, lógico, vão criar uma semelhança, mas produzir também uma diferença, porque já é uma outra história que se dá num outro contexto e inclusive em alguns espaços específicos, alguns a gente até menciona aqui daqui a pouco. Então, ele vai usar esses padrões simbólicos, né, a partir de padrões visuais, que é enfim, é o trabalho dele como um grande quadrinista. Então, há algumas cenas em que os personagens repetem os atos das escrituras, mas isso se incorpora dentro da lógica do livro, porque aí os próprios personagens vão refigurar, vão representar de novo alguns atos já feitos, e algumas imagens recorrentes também vão, de uma certa forma, ser lançadas em determinados momentos da narrativa para voltar depois. Então esse caráter mítico, né, das coisas que se reatualizam, ela está presente dentro da própria história dos personagens, mesmo quando elas não estão ligadas com esse aspecto mais mítico, como por exemplo, uma das cenas principais, que é logo no início morre o marido dela, né, na página 22, e aí lá no fim, na página 571, o padrão dessa morte vai retornar a partir de uma outra imagem. Algumas outras, como a imagem da árvore, a imagem do mosaico, né, a imagem da castração, também vão ser imagens que vão ser lançadas em algum momento da narrativa, para depois ser retornadas já com outro campo semântico, uma outra, inclusive uma outra simbologia. Então isso ele sabe fazer muito bem, né. Além disso, a importância da escritura, né, ela está presente em algumas situações muito bem feitas da Bruxa do Autor, como por exemplo o momento que a Dodola tem que se curar e aí o sujeito prescreve, né, a cura, né, com tinta no papel, e aí dá a tinta para ela beber, né. Então é um dos momentos mais bonitos da história, que também mostra a importância, né, da ligação entre esses dois universos, né, da escritura e da personagem. Há alguns momentos também que ele associa a história da Dodola à figura da Burak, que é uma criatura que, de acordo com o islamismo, transportou o Mohammed, né, que é o Maomé, no caso da Meca para Jerusalém, isso na página 233 a gente tem, e na página 245. Então ele explora isso assim, a todo momento, junto com uma outra série de efeitos gráficos relacionados também à transcendência do mundo material. Como, por exemplo, para mim um dos mais interessantes é a maleabilidade dos quadros. Isso já tinha alguns pontos no retalhos também, né? E os quadros que acompanham os movimentos dos heróis, às vezes parecem até se amoldar à vontade dos heróis, sem ser metalinguístico, sabe? É como se o quadro realmente se amoldasse à trajetória, ou à vontade, ou ao percurso, ou às vezes à necessidade do herói dentro do quadro. Isso está mais presente na Fuga, na página 214, 215. Na página 314 a gente tem uma cena parecida, tem uma cena em que eles estão na água, na página 445, em que o Zan ele nada assim, e no momento que ele rompe, né, a água, né, que ele de uma certa forma tenta transpor para nadar a água, o quadro também de uma certa forma se amolda a ação dele. Então é quase como se ele também escrevesse a ética da história dentro da própria forma, né, porque a história os mecanismos linguísticos estão quase que ajudando esses heróis a se escapar, mas sem metalinguagem. Isso é algo que ele faz com muita naturalidade. Às vezes também, isso é um recurso mais comum, né? Os quadros expressam a emoção dos heróis. Ele usa técnicas tradicionais, já como por exemplo os ângulos agudos, né, em momentos de violência, como na página 20, na página 21, ou na página 67, na página 70, que aí é aquela famosa tendência expressionista, né, de usar esses elementos para de uma certa forma mostrar as emoções dos sujeitos, né. Em alguns casos mais específicos, a inclinação dos quadros também ajuda a mostrar o caráter ou de uma certa forma representar a maneira como os sujeitos estão se sentindo. Então tem uma parte, por exemplo, que a Dodola está grávida e ela sente uma tontura, ela fica muito desengonçada, e aí a inclinação dos quadros de uma certa forma mostra isso, né, como se ela estivesse todo momento prestes a cair, né, e tem um vaso que cai, enfim, é muito bem feito nesse sentido, né. Bom, certos quadros também vinculam esses elementos transcendentais, né, que sempre remetem à espiritualidade, né, à própria formatação do quadro. Então, por exemplo, a fumaça dos narguilés em vários momentos se transforma nos próprios balões, ou às vezes no enquadramento.
na página 196, 203, 239, por exemplo, tem isso. Isso é interessante porque alguns teóricos, como por exemplo Eisner, que é um dos grandes teóricos dos quadrinhos, dizem que o balão já é por si só um recurso extremo, porque ele nasce do esforço de tentar reter algo que é extremamente etéreo, né, que é o som, a partir do material da linguagem, né? A partir esse esforço de tentar materializar algo que é etéreo. E aí quando o sujeito já tem um esforço, já tem esse esforço dentro da própria narrativa, né? Da própria concepção da narrativa, é bem interessante que ele explore bastante novas maneiras de conceber os balões, né? Bom, ele explora uma série de símbolos do imaginário, como eu já falei, né? A árvore, a castração. Tem uma hora que ele explora a ideia do tapete voador, né? Porque a gente está lendo uma história que casa com isso, na página 216, ele sabe usar isso bem sem ser realmente um tapete voador. Então ele é um sujeito que domina o imaginário, conhece as imagens que nós estamos acostumados e usa isso para contar essa história de maneira mais complexa. Além disso, a diagramação, né, e o preenchimento dos quadros, ela é cheia de preciosismos. Na própria capa a gente já percebe, né? Isso também é uma característica do autor, já estava nos retalhos. Isso é interessante porque de uma certa forma ajuda a nossa atenção a ficar dispersa, e é um procedimento que atesta também o caráter efêmero da condição dos personagens, da condição da história, já que na borda dos acontecimentos, ou nos detalhes dos acontecimentos, pode haver tanto sentido quanto no trajeto ou quanto nos sujeitos que estão aparecendo, né? E isso também ajuda a gente na própria atenção a alternar uma série de planos que combina com a ênfase, né, no mínimo nesses dois planos da história e da mítica, né, e da lenda, né? Bom, no final, né, de uma hora para outra eles se mudam para uma típica sociedade industrial, né, e que de uma certa forma funde os dois tempos, né, o mítico da história desses personagens e o da recepção, que é uma sociedade genérica, como qualquer sociedade industrial. E é interessante que mesmo nesse momento, na página 543, a gente vê que há uma tentativa de explorar o maquinário também dentro de uma geometria específica, né, que apesar de naturalizada pelo estilo do autor, parece artificial devido à natureza inorgânica, que aqui é quase profana, né, porque é uma outra realidade. E aí já está também se encaminhando para o final da história, que obviamente eu não vou contar aqui, mas tem duas passagens bem no finalzinho, na página 598 e 602, que o personagem diz assim: minha oração, como toda oração, é um desejo de deixar este mundo. E depois adiante ele completa: como terei acesso ao seu ponto de vista lá? Você é uno, eu estou partido em pedaços. Eu acho que isso é quase um testamento final do que é esse quadrinho enquanto arte, né? Ou seja, a partir dos recursos gráficos, né, e do domínio desses recursos, é tentar essa épica tarefa de achar unidade estética no mundo estratificado, no mundo aos pedaços, no mundo onde muita coisa acontece, muitos planos convivem. Recomendação absoluta do Pato Faustico, Habib, do Craig Thompson. Lá no blog vai ter um texto sobre ele, e se você tiver oportunidade, se não leu e tiver oportunidade de ler, porque vale muito a pena. Bom, agora vamos falar do Cosmópolis, do Dom DeLillo, na segunda parte do programa. Bom, Cosmópolis, livro do Dom DeLillo, publicado em 2003, publicado também pela Companhia das Letras em 2003, e não, a Companhia das Letras não está nos patrocinando, foi só uma coincidência, tantos livros da editora. É que na realidade nos cinemas ele estreou a adaptação do Cronenberg para o Cosmópolis, e aí a gente, como é um livro interessante, a gente resolveu falar. Bom, Dom DeLillo nasceu em Nova York em 1936, e ele, além de romancista, ele é contista e escreve peças de teatro também. A primeira obra dele é de 1971, Americana, e ele tem mais ou menos uns 15 romances, eu acho que são 16, dos quais eu destaco Submundo, que é uma obra enorme, em que, na realidade, é um romance que cobre 40 anos da sociedade americana e tem como eixo principal o primeiro teste nuclear russo e um dos jogos de beisebol mais dramáticos da história. O sujeito tenta mesclar essas duas coisas, então procure Submundo, que, na minha opinião, é o livro do autor dos que eu conheço, que mais vale a pena. Bom, aqui ele conta a história no Cosmópolis do Eric Parker, que é um gênio da especulação financeira, né, o que obviamente o torna um bilionário, e que decide cortar o cabelo. Algo que seria prosaico, banal, se transforma numa epopeia absurda, porque o presidente está na cidade, um astro do rap acaba de morrer, então a cidade está engarrafada, está um terror de cruzar a cidade, ele quer ir cortar o cabelo num lugar específico,
Então ele entra dentro da sua limusine, que é o espaço principal do livro, né, e também serve como um microcosmo do mundo, né, e representa a alienação desse protagonista. Então ele entra nessa limusine e vai, né, tentar o seu objetivo, né. Até que no meio do caminho uma decisão equivocada, né, especulando o iene, acaba fazendo com que ele comece a perder a fortuna, e também em paralelo ele descobre que alguém está querendo assassiná-lo, né. Então isso acaba se misturando dentro do percurso desse sujeito. Bom, esse livro ele é escrito em terceira pessoa, com um eventual uso da primeira pessoa, justamente do oponente, né? Ou seja, do sujeito que quer assassinar o Eric Parker, que de uma certa forma já desequilibra a narração contra ele, que é o que de uma certa forma essa narrativa vai construir. Desse romance, o principal, que né, a gente tem que fazer recortes, né, até para esse programa não ficar muito longo, porque a gente já falou de uma obra extensa. Essa obra ela tenta, a partir do uso da alegoria, né, da parábola, né, investir no absurdo da lógica do mundo, né, e principalmente a partir do exagero. Então, o Eric vai fazer um exame de próstata dentro da limusine enquanto ele conversa com uma das funcionárias. Em determinado momento, o ministro das Finanças vai começar a ser investigado porque fez uma pausa para respirar durante um discurso, e a economia, por causa disso, entra em colapso. Enfim, situações em que o sujeito tenta, pelo exagero, mostrar algumas facetas da nossa sociedade. Só que isso é interessante porque esse absurdo acaba interferindo nos organismos mais microscópicos que orientam o romance, né? Como, por exemplo, as comparações. Então, tem um momento em que ele compara o carro, dizendo que o carro dele é como uma grande metástase. Não, carro grande como uma metástase, isso na página 18. Lá pela Santa, quando ele quer dizer que vai alongar o carro, ele diz que mandou prustear o carro, isso na página 73, que é a tentativa de ser impertinente, né? Isso acaba, em alguns momentos, transformando em informações totalmente deslocadas do que seria uma lógica semântica, né? Como, por exemplo, tem uma hora que ele estava falando de outras coisas, e ele entra numa frase na página 40 e ele fala assim: ele gostava de manter o volume baixo ou de tirar o som. Então isso é uma informação totalmente desvinculada de tudo que foi dito antes e de tudo que vai ser dito depois, né? Isso acaba, em alguns momentos, também criando alguns atos do sujeito que perdem a própria causa, a própria motivação, né? Tem momentos, por exemplo, que ele fala na página 111 assim: ela mergulhou o dedo no drink, depois esqueceu de lambê-lo. Ou seja, como se existisse uma exigência narrativa para esse ato de mergulhar o dedo no drink consequentemente dá em alguma coisa, e de repente isso não acontece e a narrativa ainda pontua isso pro sujeito. Isso tudo vai ter um sentido que a gente vai falar já em seguida, né? Algumas informações, inclusive, se dão o luxo de ser completamente inúteis, como uma hora que o sujeito espirra e aí o narrador contasta o que faz as pessoas espirrarem: um reflexo protetor das mucosas nasais para expelir material estranho. Então é uma informação totalmente descartável e inútil, né? De uma certa forma, tudo isso, todos esses exemplos, que são muitos, eu estou usando aqui alguns exemplos, mas existem várias frases dessa natureza, né, se articulam, né, a um contexto maior da imagem simbólica, de uma das imagens simbólicas principais desse livro, que é justamente a da especulação financeira, que é justamente uma nova dimensão humana do tempo, né, em que os atos presentes estão desvinculados das suas consequências imediatas, né, que é, enfim, o mercado desse dinheiro flutuante, né. Então, isso se dá no futuro, é imprevisível, né, ou seja, a especulação deposita um valor temporal humano num futuro que ainda não foi vivido, mas que já está cheio de ações transcorridas, né. Então, de uma certa forma, o futuro já está carregado de uma responsabilidade humana que, inclusive, o torna urgente. Isso explicaria também, né, essa corrida desenfreada para o amanhã, né. É interessante que tem um determinado momento que uma personagem fala da perda da qualidade narrativa do dinheiro, né? O que para mim é um contraponto ao grande romance do século XIX, como o Balzac, por exemplo, em que o dinheiro é um dos motores da ação, né? Que locomove os atos dos sujeitos, né? Bom, a conclusão não é dada no livro, né? Mas eu acho que isso fica em aberto, mas eu acho que fica claro que isso envolve o fato de que hoje o dinheiro, ele, enquanto elemento narrativo, ele pode abstrair a dimensão humana, né, que singular do tempo, pois ele é flutuante e depende de muitas relações que, inclusive, escapam ao nosso controle, né. Em determinado momento, na página 87, um personagem fala da afinidade entre o movimento do mercado e do mundo natural, né. Bom, eu acho que ele tenta alargar essa afinidade, o autor, no delírio, tenta alargar essa afinidade até uma nova forma
narrativo, um novo uso da parábola, da alegoria, mas que a partir dessas tensões contraditórias do interior do discurso torna tudo muito mais difuso, tudo muito mais pouco concreto, tudo muito mais difícil de perceber, o que talvez seria uma saída para um uso alegórico da narrativa na sociedade contemporânea. Aí algumas conclusões que é mais para pensar do que para definir, né, para dar um ponto final. Enfim, um livro bem interessante, vale a pena dar uma olhada, principalmente antes de ver o filme do Cronenberg. Eu acho que eu acho que é um exercício interessante ler o livro e depois ver o filme. Eu acho que o filme cresce dentro dessa relação, e então fica essa sugestão. Bom, uma outra que não é bem uma sugestão, mas eu fiquei curioso com essa publicação da Abril, né, que é o mangá alternativo do Underground Talk, que isso aqui foi lançado no mês passado, já chegou o número 2, mas os dois ainda podem ser encontrados em banca. Eu dei uma olhada, não gostei muito. Eu gostei na realidade das duas últimas histórias, o Kamen do Mihara Gunia e o Souls do Karino Ariza. Estou falando mas quando vê são autoras, né, que eu não tenho certeza. E que eu achei melhores, mas está recém no segundo número. Mas realmente não achei grande coisa. Estou falando, se você perdeu, chegou aí nas bancas para quem gosta de mangá e gosta de quadrinho alternativo. Então o game pode ser, também não é nada agressivo, dá para ler tranquilo, pode ser, dá para perder uns minutos. É rapidinho também, são poucas páginas. Bom, texto do Cosmópolis no blog, texto do Habib. Se você gostou, curta lá, se não gostou, melhor ainda, critique, dê a sua opinião, faça o pato crescer e se expandir pelo mundo, porque a gente faz isso justamente para criar o diálogo. Então aguardem novos vídeos, até a próxima, tchau! Bismillah. Getting shot is easy, tried it 7 times, now I'm just a soldier.